Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São Domingos, presbítero e fundador. Nasceu na Espanha em 1170, foi um incansável pregador da Palavra de Deus e fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, com o intuito de levar a Boa Nova ao mundo inteiro. Deu grande importância ao estudo da teologia e à pobreza evangélica. Promoveu a oração popular do Rosário. Faleceu na Itália em 1221. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui um menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão maior que aparece nesse evangelho é aquilo que os discípulos depois perguntam a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E a resposta: porque a vossa fé é muito pequena. Na narrativa, nós encontramos aqui uma certa confusão a respeito do que o homem pede a Jesus. Aparece ali no começo um diagnóstico: meu filho é epilético. É bem provável que eles não tivessem nenhuma noção de que se tratasse de uma doença. Daí a gente vê a mistura entre curar e expulsar o demônio. Jesus ameaçou, o demônio saiu e o rapaz ficou curado. Na mentalidade deles, provavelmente eles compreendiam apenas que se tratava de um mal que eles não sabiam explicar, então atribuíam isso às forças ocultas, ao demônio, portanto. Hoje nós sabemos pelas características da descrição dos sintomas aqui que se tratasse de uma doença que nós conhecemos até hoje. Mas a questão maior é que eles não puderam, os discípulos de Jesus não puderam curar este homem ou não puderam expulsar esse demônio, porque, nas palavras de Jesus, a fé deles era muito pequena. O homem demonstra uma atitude de grande fé. No meio da multidão, chegou Jesus, os discípulos, no meio da multidão, ele se distingue ali, se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e pede a ele: Senhor, tem piedade do meu filho. É uma atitude mais reverente e mais demonstrativa de fé e de confiança que essa, é difícil de escrever. No final do Evangelho, quando os discípulos vão perguntar a Jesus, o texto diz que eles se aproximam de Jesus. Aqui está a questão. Eu levei o meu filho aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Jesus parece demonstrar uma ira. Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Com quem será que Jesus está irado? Com o homem? Não, com os discípulos. Até quando ficarei convosco? Até quando
vos suportarei. Ele está falando exatamente dos discípulos. São os discípulos que são chamados por Jesus de gente sem fé e perversa. Existe um equívoco dos discípulos. Naquela época existiu, muitas vezes existe hoje também. No Evangelho de São João, há uma passagem na qual Jesus diz: sem mim nada podeis. Lá no capítulo 15, quando ele fala da parábola da videira. Se o ramo não permanece no tronco da videira, não pode dar frutos, porque ele não recebe a seiva. Então, estar unidos a Jesus não significa necessariamente que Jesus queira com isso dizer que os discípulos nada podem. Pelo contrário, ele diz que quem tiver fé poderá até transportar montanha. Nada será impossível para quem tiver fé. Isso significa que as pessoas se tornarão poderosas, os discípulos serão capazes, como alguns querem fazer por aí, de querer serem os curandeiros, de maneira nenhuma. Ao ser humano cabe a fé. Quem tem poder é Deus. Quem faz milagres é Deus. Mas ao ser humano cabe a fé. A conversão não pertence ao ser humano. Nós não convertemos ninguém, mas o ser humano precisa olhar para as pessoas e anunciar a fé. O ser humano pode não ter as forças para mudar totalmente o mundo, mas ele tem a força para amar. Então, para nós, para os discípulos, cabe sempre a fé. Como é que nós analisamos a nossa fé? A fé deles era demasiado pequena, diz Jesus. O que é que demonstra que a nossa fé é grande? Antes de tudo, não somente, mas antes de tudo, buscá-lo. A oração é o primeiro sinal da fé. Aproximar-se de Jesus, ajoelhar-se diante dele, para dizer: tem piedade de mim. O homem fez isso. O homem demonstrou fé. Aparentemente, os discípulos tentaram curar sozinhos. Parece que Jesus nem sabia que os discípulos tentaram fazer isso. Dá a impressão que esse homem chegou para os discípulos, eles disseram: não incomode Jesus, não, deixa que a gente faz. Toda vez que a gente diz deixa que a gente faz, sem recorrermos a Deus, nós chegaremos à frustração da fé. Toda vez que nós dissermos nós vamos assumir um compromisso, nós vamos seguir Jesus nesse compromisso. Nós vamos recorrer a Ele. Ele vai na frente, confiando nele que nós vamos realizar. Essa atitude de fé é o que precisa acompanhar sempre os discípulos. Notem que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, tirava longos momentos de oração para falar com o Pai e só realizava tudo o que realizava na força do Espírito Santo. Conosco não será diferente. Dessa maneira, sim, se pode falar que nada é impossível, que se pode transportar montanhas. Rezemos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.